Eu sou Juliana Calucci. Eu sou Kis Tamarã. Eu sou Márcia Súria Meir e nós somos Mulheres de Tradição. E aí, meu amor? Bem-vindo Olá, tudo bem? novamente. Mais uma vez aqui juntas com você. E semana passada nós não tivemos, mas hoje a gente vai falar desses dois encontros, né? Desses dois momentos que você vivenciou da palavra e do canto, que foi o vídeo que saiu ontem e que você vem trazendo um pouco da sua força, do seu dom, da sua energia. Então, a gente queria te dar boas-vindas para mais uma conversa. E antes até de você falar, eu já queria trazer que o seu vídeo primeiro, eu recebi uma mensagem linda de uma pessoa que conseguiu curar uma relação que ela tinha na infância com os irmãos e só assistindo seu vídeo. Ela disse muito obrigada por isso, porque agora eu consegui compreender o que eu precisava curar no meu coração, fora as milhares de mensagens que a gente recebeu também com relação à expressão, né? Assim, como que as pessoas reagiam quando elas se sentiam reativas ou quando elas se sentiam meio desencaixadas, né, no seu lugar. Então, algumas pessoas mandaram umas mensagens e a gente ficou bem feliz. Deve ter chegado para você também, né? Sim. Meu nome é Maíra Chalem, para quem não me conhece. Sou cabalista há, não sei, 12 anos, talvez. E fui chamada pelas nossas matriarcas para fazer parte desse projeto, Mulheres de Tradição. E é um convite realmente à evolução, sabe? A sair do lugar e colocar o dedo nas nossas dores para que a gente possa realmente amadurecer pontos em nós que às vezes estavam até ocultos e alguns a gente não tinha nem muita noção. Foi o caso desse primeiro vídeo. E eu fico muito feliz de ter essa repercussão. Recebi muitas mensagens também de pessoas que se sentiram tocadas e eu acho que isso faz tudo valer a pena, sabe? Saber que essas histórias não são só minhas, são de muitas pessoas. E mostrar que eu pude superar essas histórias dá força para que outras pessoas possam superá-las também. Então, é isso. Fico muito feliz de estar nesse projeto. E agora a gente chega nesse segundo vídeo aí que nessa conversa sobre o segundo e o terceiro vídeo, e que a gente vai falar um pouquinho sobre a palavra, que é o segundo vídeo, e o canto, que é o terceiro vídeo. Eu queria só falar que para mim, agora com as suas palavras, é como se eu tivesse revivido todo o meu primeiro momento também, sabe? Que eu fui a primeira, né? Me botaram ali o boi de piranha, né? Vai primeiro aí. E foi uma surpresa, porque eu não imaginava a cura e o quanto isso iria mexer dentro de mim. Né? Para mim, num primeiro momento, era eu não sei como falar. Também tem essa questão da expressão, né, que você traz. Acho que por isso que isso reverbera em mim de novo. Mas eu não sei me expressar, não sei falar direito, eu não gosto do jeito que eu falo. E como isso foi além, né? Foi uma cura ali de ainda muito engatinhando, porque eu acho que isso vem tomando uma forma ainda mais incrível. É como se cada mulher que chega é um degrau que a gente vai aprofundando, né? Assim, vai descendo até, né? São os véus de Nana, né? Aquele passeio que ela vai assim se despindo. Então é muito bonito ver isso. E assim, isso começa também com essa expressão, né? Essa dificuldade
para minha semente lá no início. Não, e a coisa mais linda que eu achei no teu vídeo é que a Xalém, ela dá uma respirada assim, antes dela começar a falar, ela faz... Mas aí foi justamente, eu acho que na edição sai a coisa que eu tinha achado mais linda, era o momento, essa pausa e esse suspiro inicial, tomando esse fôlego, né? Eu tinha achado esse momento lindo. E a gente fez com o celular aquele, né? Ali fora, você fez gravando com o celular. Que foi um nervoso tão grande. Nossa, eu estava tão nervosa para aquilo. Mas, então, é isso. Eu queria dar a palavra para você, né, passar para a gente essa vivência, né, ainda dessa outra parte, né, desses dois outros momentos. Quer falar de uma coisa? Eu quero falar. Estou esperando. É porque são 3, né? Você vê, são muitas para falar antes de começar. Não, é que é lindo isso que a Calute falou, porque é como se você representasse, então, esse despertar da palavra que existe em cada mulher. Porque, às vezes, pode até não ser uma questão, você não tem nem a consciência, mas existe, né, essa dificuldade. Então, vendo o seu vídeo, por exemplo, para mim, tocou na minha poesia. Então, foi uma forma de eu conseguir me comunicar. Porque eu tenho uma certa dificuldade, né? Eu sou um pouco hiperativa. Então, conversar para mim, às vezes me deixa um pouco nervosa. Então, a poesia foi esse alívio. Então, você conseguiu ultrapassar esse obstáculo belíssimo, né? Seus irmãos, essa forja incrível que fez você se tornar essa mulher maravilhosa. Mas é isso, eu acho que tocou cada mulher. Então, ela começou a caminhar onde tem essa dor, essa dificuldade, né? Porque eu tenho certeza que em algum ponto toda mulher tem, né? Algo que tem que ainda se soltar. Não, eu nem tenho o que falar, né? Porque você sabe que a minha palavra também corta feito e muitas vezes ela sai meio sem jeito, né? Assim, muito sem jeito. Então, eu quando vi você falando, é claro, você já sabe, total identificação, porque é isso, é preciso saber usar essas palavras com sabedoria, né? Porque senão elas cortam, elas ferem, elas machucam. E se a gente não sabe o tempo de falar cada coisa, a gente acaba indo para o sincericídio, que é o suicídio, ou o assassinato, matar o outro com as palavras. Então, eu me identifiquei, lógico, olhei, vi você falando disso e sinto que muitas mulheres também se identificam, né? Porque às vezes a gente acaba falando e isso... E por uma série de motivos, né? Eu por ter esse escudo, muitas vezes por uma certa insegurança ou por medo dessa relação, ou por não saber lidar com o outro, a gente acaba se armando. Então, eu quando vi esse, e achei belíssimo, porque eu achei a estética linda, achei que a forma como você escolheu todas as imagens, tanto do segundo quanto do terceiro, a edição da Helena, então tudo perfeito para você conseguir botar para fora aí o seu coração e ainda mais agora que você vai trazer para a gente também. Xalém, uma coisa quando eu falo assim, se soltar, é porque a gente, com esse vício comportamental de falar o que pensa, né, a gente acaba se tornando escrava, né, das nossas emoções, dos nossos impulsos. Então, se libertar, né, conseguir se comunicar de uma forma mais harmoniosa, né? Exatamente. Voltando na Calute, né, eu acho que esse processo de cada uma de nós é um processo de todas nós. Então, aquilo que vai sendo trabalhado em cada uma de nós vai sendo trabalhado em todas nós. De alguma forma, isso vai sendo trabalhado dentro dos nossos aspectos do feminino e vai reverberando. E às vezes pode ser que a gente não tenha nem muita consciência disso, mas isso chega onde tem que chegar, né? Eu acho muito interessante, né, Súria, que a gente se identifica muito nessa questão, né? Eu acho que a gente tem características muito fortes e muito marcantes e que
que a gente compartilha, né? E essa força na palavra, ao mesmo tempo que é uma força na palavra que pode ferir, também é uma potência de realização muito forte, né? Então, isso é muito bonito. E, Kista, você falou agora, assim, dessa libertação, né? É realmente isso. Eu achava, né? Eu acho que muita gente acha que a gente é livre quando a gente faz o que a gente quer, quando a gente tem emoções e a gente age, e a gente acha que a gente é livre assim. Só que, na verdade, a gente está sendo escravo das nossas próprias emoções, né? Só que até a gente ter consciência, né? Até a gente ter o autoconhecimento, o autocontrole de entender que eu não posso machucar o outro e ferir o outro com aquilo que eu sinto, é uma maturidade emocional que a gente precisa atingir e que nem sempre a gente está preparado, né? Mas que a gente precisa. E tem uma parte nesse segundo vídeo que eu falo, né, que veio um anjo me dizer. Esse anjo chegou para mim, eu tinha uns 14 anos, e foi uma amiga minha, e ela disse: olha, você não está vendo que você está machucando as pessoas com as suas palavras? E aquilo me feriu muito profundamente. Eu falei: caramba, eu não quero machucar ninguém. Não é essa a minha intenção. Só que as minhas emoções que estão doendo em mim estão me fazendo doer no outro. E eu não quero doer o outro. Então, foi a partir desse momento em que houve um despertar para isso, uma consciência para isso, né? Mas eu vejo como essa questão da palavra, ela surgiu assim, eu acho que é algo de gerações assim na minha família, porque a gente em família não tem muito tato com o uso das palavras, sabe? Nem com o tom, nem com a altura, nem com a escolha das palavras. A minha família do lado portuguesa, né, uma família do norte, e o norte, o português do norte é um pouco caipira, aquele da terra, sabe? É meio rústico, é aquele que lida realmente com a plantação enfim, que é duro com as palavras, mas é um duro que não precisa necessariamente ser machucar ou ferir. É um duro porque não tem muito requinte, mas não precisa deixar a emoção tomar conta, né? Então, é algo que sempre foi uma questão para mim e para minha família. Então, desde pequena, né, sempre se falou muito palavrão na minha casa. Isso nunca foi uma questão, isso... Tudo bem a gente falar palavrão, todo mundo falava palavrão, mas não era uma questão. Porque, na verdade, não é o palavrão, é o borbulhar das emoções que acabam saindo pela boca sem filtro, né? A forma como a Cabala vem me apresentado, né, uma solução para isso, e tem me ajudado muito nisso, é a meditação, que é criar um espaço entre o estímulo e a resposta, que é a respiração, né? Então, esse espaço entre estímulo e resposta é um trabalho contínuo, né? E essa consciência, né, de inspirar, prender e soltar, né? Eu não preciso inspirar e expirar, né? Existe um espaço de reter, de receber e acolher isso que eu estou recebendo, né? Mas muitas vezes eu tenho uma mente muito ágil e uma palavra mais ágil ainda. Só que eu preciso desse intervalo, eu preciso desse respiro, né? Dessa área de respiro que vai me fazer não reagir, mas agir. Não reagir ao estímulo que vem do outro, mas agir de acordo com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu acho certo. Não de acordo com a expectativa do outro, com a emoção que ele está me enviando, mas de acordo com aquilo que eu sou. E eu não posso
deixar as minhas emoções regularem as minhas ações. Porque existe todo um pensamento, existem virtudes que a gente desenvolve. E às vezes as emoções podem ser um pouco rasas, né, na hora da gente responder reativamente. Então é preciso esse respiro, essa área de respiro, que a meditação conseguiu me ajudar muito nessa saga com a palavra. Mas é claro que é um trabalho árduo, é um trabalho contínuo. E assim, é muito interessante, porque a gente vai se estudando, né? A gente vai na espreita do nosso erro, né? A gente tem que olhar, pô, eu errei naquele dia daquela forma. Você tem que ser quase um detetive. Você tem que analisar como é que a situação se desenrolou, como é que você foi pego, né? É quase uma emboscada do seu próprio ego para você mesmo, né? Então, você tem que começar a se observar e entender como é que isso funciona dentro de você, como é que essa precariedade, né, digamos assim, ela arma essa armadilha para você, né? Então, é um trabalho de autoanálise mesmo, que é muito interessante, porque a gente chega em lugares que a gente nem imaginava. E acho que a partir disso, a partir dessa palavra, eu consegui chegar na música, porque a música é uma forma de falar, é uma forma que a palavra se coloca, só que com poesia, com verdade, com palavras duras às vezes, mas com poesia, com amor, né? Então é uma forma da palavra chegar no sublime, né? Então o segundo vídeo fala de certa forma, da minha precariedade em conseguir lidar com a palavra, e o terceiro fala do sublime, de como lidar com essa palavra de forma bela, né? De colocar a beleza nas palavras, né? Então, é a cura, né? É a cura para lida com a palavra, é o próprio canto, né? Porque essa palavra, mais a emoção, a palavra com emoção é a poesia, né? E a música, o canto, é a poesia cantada, né? A poesia instrumentada, né? Então, acho que é uma forma sublime de falar das emoções, a música. Então, às vezes as palavras são até duras na música, mas elas têm beleza, né? E tá tudo bem, porque não é a palavra, não é você estar dizendo palavras duras e verdades duras, mas é a forma, né? E como é tão belo E nem a sempre música. também a música, ela vem só com a beleza, mas às vezes você escuta uma música que te leva a refletir sobre alguma coisa, as palavras vêm de forma dura e te levam a refletir, às vezes te levam para um estado mais melancólico, porque falam determinadas coisas que você sente, que você relembra alguma coisa. Então a música, ela tem como a poesia, essa capacidade de penetrar na gente, né? E de entrar e ver como ela vem, como ela foi emanada. Se o cantor ou o músico naquele momento estava num momento de tristeza ou de alegria ou de se sentindo mais potente ou mais frágil, aquela emanação ela sai e a gente recebe como ela sai, né? E aquela energia chega para a gente e é muito gostoso mesmo. Eu acho que é uma superação. Você sabe que você estava falando? Eu lembrei, deixa eu só ver se eu consigo abaixar esse barulho aqui, que fica toda hora. Você estava falando, eu lembrei de uma coisa interessante, né? Porque você estava falando da questão da palavra e da música, né? E no meu caso, né? Você estava falando e eu estava pensando, quando foi que eu comecei a ficar um pouco mais suave, né? Eu acho que quando eu comecei a dar importância para o que os outros tinham para falar, então a dar espaço para isso, não ficar mais
só querendo falar o tempo todo, mas dar espaço. E quando eu comecei a importar com o que o outro tinha para dizer. E aí eu comecei a perceber que talvez o que o outro tivesse para me dizer seria muito melhor do que o que eu tenho para dizer naquela hora. Então, ouvir o que o outro tem para dizer vai me trazer muito. Então, eu acho que eu comecei a refletir sobre isso, assim, sabe? Nem sempre você precisa estar com a palavra, nem sempre você precisa controlar tudo, nem sempre todos os espaços precisam estar preenchidos. Então, eu acho que eu comecei a sentir, não sei, eu acho que eu estou um pouco melhor. É engraçado que hoje eu recebi hoje eu tive um treinamento, né? E aí tinha uma frase no treinamento que era assim: escute para compreender, não para responder. Né? Então, falei, opa, peraí, porque a gente fica tão preocupado em dar uma resposta, né? Em solucionar logo o problema, em dar logo o que o outro precisa, que você não está, você às vezes nem conseguiu entender o que o outro precisa, você ainda nem ouviu o que o outro tem a dizer, e você já está com a solução daquilo que você nem sabe o que é, né? Então, é muito complicado, né? Porque a gente é esse espaço, essa espera, né? Esse inspira, pausa, expira, sabe? Essa pausa, a gente não dá tempo nem de inspirar, já está expirando, né? Então, essa necessidade de estar dando respostas rápidas. Espera aí, eu não tenho que dar resposta rápida. Eu não tenho que ser assim, eu não preciso ser assim. Os grandes sábios de nossa tradição e os grandes sábios do mundo todo não tinham respostas rápidas o tempo todo na ponta da língua. E a gente está cheio de respostas na ponta da língua, pelo amor de Deus. Não é isso. É tão importante porque você fala do canto dessa cura, né, para a palavra, e é porque traz um domínio, exige esse domínio, exige um foco, uma atenção quando você canta com a palavra, né? Mesmo não importa o que está sendo dito, ali você está com essa atenção nessa respiração. Você precisa estar todo sua atenção está voltada para aquela ação. E muitas vezes, quando você perde a noção da palavra, né, de como você fala, é que tem muita desconexão, né? Às vezes você é domado pelas emoções quando você se distrai daquilo que você falou. Eu preciso estar atenta ao ego não tomar conta. Quando eu perco essa atenção, ou seja, eu perco o foco, né? Eu sou facilmente dominada. Então, o canto ele exige essa dedicação. Você está totalmente inteiro aquela ação. E tem a emoção, por isso que de repente prende tanto, né? Porque quando você fala, você fica só preso na sua emoção, né? Eu acho que o canto ele é uma emoção que toma conta do ambiente. Então você tem uma preocupação com o outro, né? Eu quero levar essa poesia cantada. Então esse todo é que faz você ter mais intento do que na hora da palavra. Desejo de compartilhar. Desejo de raro você querer cantar só para você. Talvez, né? Mas assim, você pode querer cantar só para você, com certeza. Porque aquilo, né? Mas tem um preencher do lugar. Você pode querer cantar num lugar que você está sozinha, mas como aquilo vai reverberar? É uma forma de compartilhar. Mas se cantar é um dom, como por exemplo no lugar, é o que ela sente, né? Você quer que os outros recebam o seu dom, né? Você quer que os outros compartilhem desse dom. Então, você quer dar, você quer que a tua luz chegue, né? E quando você está com desejo de compartilhar, você está sempre, né, nesse exercício de afastar qualquer causa vazia. Qualquer destruição aí que nós mesmos, né, podemos fazer com a gente e com o outro.
Eu acho que eu vou fazer uma plaquinha escrito Daiwa para os podcasts. Ele sempre aparece. Mas são grandes oportunidades, né? São grandes oportunidades de nos forjar e de nos tornar cada vez mais fortes. Eu achei interessante, né? Porque a meditação, ela me ajudou até mesmo a cantar melhor. Porque se você não respira direito, você não consegue cantar direito. Porque como é que você vai... Quando você vai jogar a sua voz, você precisa saber o quanto de ar que vai para você utilizar o seu ar até o final da frase que você tem para fazer. Então, se você não sabe respirar, né, não rola. A coisa não fica bonita. Porque você vai estar sempre sem saber muito bem. Quando não chegou no final, chegou no meio da frase, já acabou o ar, acabou, né? E essa lida automática com a palavra, sem esse espaço, né, para inspirar, segurar, expirar, você não sabe usar. Você não sabe usar nem a palavra, né? Que dirá o ar, né? O vento, o sopro, que é a própria palavra. Se você não tem um refino nisso, você não chega. Simplesmente a coisa vai acontecer, mas vai acontecer de qualquer jeito, porque você ainda não sabe manusear aquele instrumento. Porque a voz, o canto, a gente utiliza um instrumento de corda, que são as nossas cordas vocais, né? Então, é uma ligação, é um aprendizado. Aprender a cantar é aprender a utilizar um instrumento de corda. Só que ele está dentro de você, né? E aí você tem que saber utilizar o quanto de ar que você precisa, se você precisa aquecer o instrumento, o que você precisa fazer, está dentro de você. Né? Então, também uma bênção de um autoconhecimento, né? De um autoconhecimento corporal, porque o seu corpo é o seu instrumento. Né? E a meditação, ela te dá essa consciência, ela te dá a consciência desse instrumento. Ela é o afinar desse instrumento, né? O afinar diário desse instrumento. Então, que também é um afinar da palavra. Né? Acho que a relação aí de palavra com meditação, com o canto, é uma relação, nossa, não sei se é cíclica, se é linear, o que ela é, mas é uma ligação de algo que é quase uma coisa só, em formas diferentes. É como se fosse a água em estado gasoso, sólido e líquido. É a mesma coisa em estados diferentes, né? Então, atingir o sublime no uso da palavra também é atingir o sublime no canto, para mim. Também é atingir o sublime na meditação, porque é uma linha só. É uma linha só que eu preciso afinar diariamente. E é o equilíbrio, né? Porque a meditação ela trabalha as emoções que estão no ventre, o fogo, essa palavra que está na cabeça, né? Então, quando você faz essa respiração, você está equilibrando essas duas forças com esse ar dentro de você. E que a música deve ser tão poderosa quanto a meditação e quanto a consciência, né? Porque quando a gente aprende, quando a gente entende e a gente compreende, a gente também consegue equilibrar essas emoções, né? Então, essas energias, elas estão todas interligadas mesmo, o canto, a música, a palavra, porque é o equilíbrio dessas emoções dentro de você. Eu queria saber, porque a gente está chegando no fim do seu ciclo, né, de mulher de tradição, o que você sentiu? Como que você sentiu? Você sentiu alguma diferença do início de quando você começou essa jornada para agora, no final? O que você sentiu diferente? Qual foi o ganho que você sentiu? Olha, eu me senti assim livre, sabe? Eu acho que existia um peso, talvez, dentro de mim, um peso até de deixar isso guardado, esquecido dentro de uma gaveta, debaixo de um tapete, e de não ter falado essas coisas, de não ter esclarecido isso para mim mesma também, porque quando a gente fala, a gente não está falando só para o outro, a gente fala para a gente também. Então,
Nossa, é uma libertação de poder botar isso para fora, de poder falar, olha, isso tá fluido, não tá mais estagnado, sabe? Isso é um rio, não é mais não é água parada, né? Então, eu me sinto, é uma cura, assim, é uma cura e uma libertação dessas questões. E é interessante porque eu coloquei muito a questão, né, dos meus irmãos e tal, né, nos 2 primeiros vídeos, não sei se no terceiro também, não estou lembrando agora, mas eu acho, a impressão que eu tenho é que se não fossem eles, seriam meus amigos, seriam outras pessoas. Eu precisava passar por isso para chegar onde eu tô, sabe? Isso é uma grande bênção, né? Tudo isso que eu passei é uma luz muito grande, porque isso faz com que eu tenha a consciência que eu tenha hoje. Se não fosse por eles, talvez eu não tivesse, sabe? Então, eu tenho uma gratidão muito grande, um orgulho muito grande de ter passado por isso e dos meus irmãos. Eu amo muito eles. Eu fiquei até pensando, falei, caramba, eles viram, eu mandei o vídeo para eles, assim, mas num grupo genérico, assim, sabe? Não mandei diretamente para eles. Falei, bom, se eles verem, viram. Eles não são muito de falar muita coisa, mas pode ser que fale alguma coisa. Até agora não falaram nada. Mas eu senti medo, assim, deles se sentirem culpados ou magoados, tristes de alguma forma, mas eu queria que eles não se sentissem dessa forma, porque é uma bênção. Eles me abençoaram muito e eu sou muito grata a eles. Mas você falou isso, já no primeiro podcast você falou assim, dessa bênção que você sentia, né? Mas eu senti isso também, porque o meu eu passei muito falando sobre o feminino, né? Sobre a minha mãe. E eu lembro que eu fiquei na dúvida se eu ia colocar no roteiro uma hora que eu falo assim, sinto muito, mãe, não te vi. Estava procurando meu pai morto, no masculino perdido em sua dor. E foi um vídeo que era muito delicado, né? Um vídeo que eu falo de uma relação muito delicada. E aí eu perguntei para ela assim, mãe, e aí, assistiu? Lindo, muito bonito. Você estava linda com aquelas cordas. Aí eu dei risada. Porque na verdade é isso, né? Assim, às vezes a história que a gente conta pra gente é que a gente conta pra gente. O outro não interpreta daquela forma. Então as respostas, a forma como o outro sente, como o outro vê, nem sempre é como a gente imagina. Né? A gente acha que é assim, mas de fato aquilo se passa muito mais dentro da gente, porque é a nossa história, do que dentro do outro, né? E talvez eles Exato. interpretem dessa forma, né? Talvez eles não leiam o que você falou da maneira como você externou, porque essa história que você contou, né? Eu senti isso também. Eu fiquei na dúvida, mas eu disse não, essa cura é minha. Eu preciso botar isso para fora. Eu preciso dizer para ela, mesmo que ela não escute, né? Mesmo que ela não compreenda, ou mesmo que para ela isso não seja uma questão. Mas eu preciso colocar para fora. E foi ótimo, porque foi uma cura também e foi um processo de transformação, que na verdade é esse o nosso objetivo. Eu me lembrei agora de uma frase que para mim é uma das frases que mais me tocou ao longo da história da Cabala, e que é transformar a vida numa obra de arte, né? De você todos os dias transformar a sua vida numa obra de arte. E todos esses vídeos que a gente tem feito, né? Como é possível realmente, com histórias, com questões que todos nós passamos, como é possível né, colocar isso em palavras, que é o que dá sentido para isso, né? A letra R, a palavra é a comunicação, é você conseguir doar sentido, e unir as imagens, né? Como na sua vida, em pequenas coisas simples do seu dia a dia, como isso pode se transformar numa obra de arte, né? Em algo que leve sentido para as pessoas, né? Que seja doador
né? Que todos esses vídeos, os seus, lindos, né? Você olha e aquilo doa sentido, aquilo te leva a uma reflexão, aquilo traz um sentimento, que a obra de arte é isso, né? É você conseguir comover de alguma forma, mover algo dentro do outro. E isso é possível para todos nós, né? Qualquer evento, às vezes até mais doloroso, e assim que são os grandes poetas, os grandes escritores, os grandes cineastas, os grandes pensadores, os escultores, pintores, né? Que transformam aquilo, os sentimentos, as dores, as questões, as reflexões em obras de arte. Então, é lindo ver isso se concretizar, né? Trazer isso para um concreto. Algo que é uma das frases que mais ficam reverberando em mim nesse caminhar. Chalene, querida, eu também tenho uma coisa para te contar. E puxando esse fio da Calute, né? Falando dessas emoções. E esse Mulheres de Tradição curando esse feminino, né? Eu tive uma avó que diziam que era uma das mulheres mais encantadoras do mundo, extremamente carinhosa, 11 filhos, e nunca bateu, a famosa Maria Helena. E aí eu um dia estava num grupo da família, no Ceará, e eu estava lá escrevendo, e aí falaram, ai, a vovó Maria Helena amava fado. Aí eu peguei o teu vídeo de fado, que você cantou lindamente. A gente ficou uma semana cantando seu fado aqui, quando escutou pela primeira vez. A gente chorou. E aí eu mandei. E aí as irmãs da minha mãe falaram, sua avó amava essa música, ela cantava muito essa música. E eu fiquei muito emocionada, porque eu fico buscando informação da Maria Helena, né, de todas as fontes. E você acredita que ontem foi aniversário de morte dela? Ontem foi o Matxará de Maria Helena. E a Cabala comemora, né, o aniversário de morte. Foi ontem. Então eu tô com a Maria Helena aqui. Aí eu ia te pedir depois uma palhinha do fado. Tem que cantar. Cada. E sabe o que é engraçado você falar da avó? Eu tô com o casaco da minha avó. Esse casaco aqui é da minha vovó Zélia. Eu fui na casa da minha mãe e falei assim, mãe, posso pegar o meu casaco da vovó Zélia? Pode, minha filha. Eu falei, ai, mas eu quero ficar um pouco com o casaco da vovó. É tão engraçado você falar da vovó Maria Helena e eu vestida com o casaco da avó. Eu não conheci Maria Helena. Aí eu peço para você só uma palhinha do fado, que minha avó cantava esse fado, essa música. Você lembra? Nossa, que coisa incrível, assim, porque a minha avó, ela é portuguesa, né? E ela tem Alzheimer agora, né? E tem duas músicas que ela sabe cantar. E essa é uma delas, né? Então, por isso que eu precisava cantar e dar para ela de presente essa música. Então, também é algo que significa muito para mim. Acho que... Gente, canta um pouquinho. Ai, peraí, tô com calor aqui. Aqui você já começou a chorar. Pois é, eu também, aí fica difícil. Porque a gente canta e chora. O fado é isso, mas o fado é isso, é essa emoção que borbulha, né? Eu sou péssima com letra de música, gente. Ai, meu Deus. Deixa eu ver se eu me lembro. Vamos lá. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. Uma promessa de beijos, 2 braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa.
É tão lindo ver você cantar essa música, gente. É muito emocionante, viu? Porque você canta com todo o seu corpo, você canta com toda a sua emoção, com toda a sua ancestralidade. Aí toda vez que eu escuto você chorar, eu choro, vou chorar. Porque eu vejo você tão encaixada, assim, trazendo assim, uma força, né? É assim, é a força dessa palavra. É a força da palavra da tua ancestralidade portuguesa, mas é essa força que vai para o lugar certo, né? Assim, é essa força que penetra no lugar certo. Exatamente. E o que é lindo disso é que o fado, né, como muitas músicas antigas, elas falam do cotidiano, elas falam das coisas que eles viviam ali, sabe? Do dia a dia. Né? Então, é realmente pegar essa palavra do dia a dia e musicar, e tornar arte, né? E trazer esse sublime, trazer essa emoção do dia a dia que, às vezes, você não consegue expressar da melhor forma, né? E sai na música, né? Sai de uma forma sublime. Muito lindo. Não, acho que a gente está chegando no final, né? Não sei nem quanto tempo que a gente está. 40. 40? A gente agora não tem feito menos de 40, né? Beleza, muito obrigada, Shekiri. Shekiri, queridas. Pela sua doação, pelo esse compartilhar, pelo esse sublime que você nos trouxe. E, nossa, só agradecer. Só temos a agradecer aqui a essa força e essa cura, que é isso. Uma de nós é como 1000 de nós, e 1000 de nós é como uma de nós. Amém. E essa fonte que existe em você, desses sem pendências, eu acho que é o principal. É você derramar esse chalém nesses vídeos. Shekiri. Shekiri, queridas. Um beijo, meu amor. Ficamos por aqui. Shekiri. Mais um podcast do Mulheres de Tradição. Mais um vídeo que vai para o YouTube. Fique atento ao nosso canal e a nossa websérie Mulheres de Tradição. Toda quarta às 19 um novo vídeo, toda quinta às 19 um novo podcast. Um beijo. Até a próxima. Saudade. Muita.